Está começando mais um programa Conexão. E para quem não me conhece, meu nome é Leandro Antunes, desde pequenininho. Mas hoje eu tenho aqui abrilhantando mais uma quinta-feira, nossa querida doutora Priscila Correia, ou Priscila Nazaré Correia, para quem achar melhor. E hoje nós vamos ter alguns temas bem interessantes. Nós vamos falar sobre a questão do empreendedorismo, que nós vamos estar pegando um gancho num vídeo que eu fiz, onde algumas pessoas não conseguem interpretar o que eu tento dizer. Aí eu não sei se a culpa é do inscrito que não está conseguindo acompanhar ou se eu estou tendo falha na comunicação, né? Já deixando claro que o objetivo é só passar para vocês a realidade que está acontecendo aqui e como acontece essa realidade. Eu posso fazer 10 vídeos para vocês, 30 vídeos para vocês, falando sobre muitas coisas boas. Mas isso, eu acredito, se eu passar para vocês só as coisas boas, tá tranquilo, vocês vão chegar aqui. Mas e aí, quando vocês chegarem aqui, se depararem com as coisas ruins? Vocês vão estar preparados para administrar coisa ruim? Então, o meu objetivo sempre foi esse, é passar tudo o que for de possível para que você se prepare melhor, para que você não encontre, ou quando você se deparar com essa dificuldade aqui, já está tudo sob controle. Então, hoje, a querida doutora está aqui com a gente, nós vamos estar abordando sobre isso, vamos dar uma esticadinha depois disso no reagrupamento familiar, e tem outras coisas para nós estarmos falando também hoje, então o programa vai ser bem bacana. Quem está aí com a gente conectado, não perca. Acompanhe do início ao fim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pinto. E ele nunca perde a oportunidade de me zoar, né? Agora vamos lá. Em relação ao empreendedorismo. Esse tema é um tema muito polêmico, porque tem muitas pessoas que vêm com uma ideia de mercado do Brasil e projeta essa ideia de mercado aqui em Portugal e automaticamente isso acaba não dando certo, porque apesar da similaridade do idioma, a cultura é diferente. E certo. A gente tem que entender que a gente não vai fazer um projeto de imigração para entrar num país e atender um público específico que é a minoria. A gente tem que pegar e entender que o mercado português é para os portugueses. Eu costumo dizer... Principalmente e inclusive. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas se pegam naquele número que é muito batido em redes sociais, que são 35, 40 mil 80. Brasileiros em Braga. Sim. 35, 40 mil brasileiros em Braga. E esquece que Braga tem o quê? 180 mil, ô Pinto? 180 mil 180 portugueses. Mil, Então, assim, as pessoas... Habitantes. Eles querem criar um conceito para atender 35 mil e esquecem dos 180. Sim, que mas vamos falar em relação a Portugal. Certo. São 800 mil imigrantes brasileiros aproximadamente no país. 800 mil? São 800 mil, aproximadamente. Aproximadamente. Isso em números, acho que a gente não está contando a população que está fora de status. A gente está contando a população dentro dos status. Que tem um número grande, né? Estimam que esse número seja ainda maior. Mas a questão é a seguinte, quando você vem para um mercado diverso daquele que é o teu hábito, o que você tem que fazer de início? Pesquisar o mercado. Isso não serve só para Portugal, serve para qualquer empreendimento, inclusive no Brasil. Por quê? O ano útil de uma empresa é de no mínimo 2. No Brasil, a maioria das empresas que abrem, elas fecham em até 2 anos. E muito desse problema decorre da pessoa entrar num modismo, não fazer a pesquisa de mercado, não se preparar adequadamente para poder empreender. Todos esses elementos, eles são uma das razões, muitas das razões para que as coisas não corram como deveriam. E os empreendedores não se preparam devidamente. Eu quero empreender porque eu quero mudar de vida, porque eu quero não ter mais um patrão. E aqui, na situação em Portugal, eu quero empreender, eu quero mudar de vida porque eu não vou conseguir emprego porque eu sou um imigrante. Agora, você tem o talento necessário? Você tem a organização necessária? Você tem a experiência ou a humildade de entender que você não sabe que você precisa empreender, mas aprendendo antes de tudo como vai fazer isso? Tem muita gente que chega aqui numa situação de trespasse. Eu já expliquei isso, acho que num programa anterior. Acho que foi no anterior que você falou sobre isso. Não sei se foi... Algum programa atrás eu falei. Em que existe uma indústria de trespasse, em que o português lança um comércio, e um comércio ele ainda não tem os frutos determinados da empresa.
e vende esse comércio 5, 6 vezes mais do que seria o ideal se a pessoa tivesse partido do zero. Para o pessoal entender, o cara pega uma loja está fechada. O português, com a grana no bolso, Quanto ele vai lá, aluguel de uma loja? ele monta a loja, gasta lá 5 mil euros para montar a loja, bota o café e vende por 30, passa 3 passos. É como se fosse no Brasil, passo o ponto. Quando você compra um passo ponto, entra lá, passo ponto, você está comprando ponto, está comprando os clientes dali, o histórico daquela loja, o faturamento daquela loja. Só que aqui o que acontece é o seguinte, no Brasil também acontece isso. Sim. O cara chega, monta, deixa ali aberto 5 meses, 4 meses e faz três passes. Ele gastou 5 mil, abriu, de repente nesses 3, 4 meses gastou mais 5, deu 10 e vende por 30. E o brasileiro chega aqui e paga os 30 mil. Então, a minha primeira dica para vocês: evite a todo custo fazer a compra de um empreendimento, a menos que seja um empreendimento que você consiga avaliar o balanço patrimonial da empresa e justificar para você que aquele investimento vai valer. Ou seja, em maquinário, em féria, em insumos que a empresa já tem, estoque, etc. Se você for avaliar essa situação e verificar que é uma empresa consolidada, que tem um empreendimento há 5, 6, 7, 10, 20 anos ali, vale a pena. E aí, nesse caso, eu indico que a pessoa tenha, no mínimo, o dobro do valor do investimento. E isso é uma dica para o próprio português. O português que está agora ouvindo o programa no rádio, essa dica que a doutora Priscila está passando não serve só para o brasileiro, para o português também. Não, serve para qualquer pessoa, né, que tenha a intenção de fazer de ser um empreendedor. Isso. Né? Das mais variadas classes e dos mais variados tipos, porque a gente tem numa situação de você comprar um ponto eu tenho um cliente que está interessado em comprar uma loja para vender veículos. Mas ele não precisa comprar uma loja para vender veículos, ele pode criar a partir do zero, em que você tenha o espaço, faça o aluguel, abra a empresa, registre a empresa na Conservatória de Registros Comerciais e vá criar o seu mercado. Porque o dinheiro que ele tem de investimento nesse sentido é, no mínimo, 1/5 daquilo que ele é cobrado em relação ao trespasse. Então, é por isso que eu falo, não vamos entrar nessa de você já comprar uma empresa constituída. Na minha opinião, não vale a pena. A não ser que seja naquela situação que eu diga e que a pessoa seja um investidor e que ele tenha, no mínimo, o dobro do valor que ele vai usar no investimento para poder manter aquele capital durante o tempo de transição, porque não se engane, você para fazer, para receber de volta o investimento que você fez numa empresa, demora de 1 a 2 anos. E aí você vai estabelecer o seu ponto, fazer a sua clientela, catar os seus fornecedores, que pode não ser, você pode buscar melhores contratos. Então esse tempo de sobrevivência da empresa ele é fundamental. E para isso não adianta você pegar todo o dinheiro que você tem, comprar um trespasse e depois ficar desesperado querendo inventar a pólvora porque aquilo dali não está funcionando. Mas não está funcionando porque o seu planejamento foi equivocado. Então, vamos dar um exemplo muito simples. Eu quero abrir um salão de cabeleireiro, ok? Senhoras, com 500, 600, 400 euros você aluga uma loja, tá? Então, numa situação de salão, geralmente, esse proprietário da loja vai te pedir 6 meses de renda, mas isso também é negociável. Então, nos 400, vamos botar lá 2.400. Tenha 2.400. Você vai gastar de imobiliário mais uns 2, 3 mil. Ou seja, abriu a loja com 5 mil euros. Certo. Só que se você tem só esses 5 mil euros, é óbvio que você não vai abrir uma loja. Você não vai fazer isso, essa loucura. Agora, você tem que pensar o seguinte: como eu mantenho essa loja durante 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio, sem que isso vá me descapitalizar? Ou seja, se você vai gastar 5 mil para abrir, você tem que pegar todos os custos que a loja vai ter ao longo do ano e deixar esse dinheiro separado. Por quê? A gente não pode ficar na expectativa do lucro para pagar a receita. Você tem que primeiro, antes de tudo, conseguir o capital que você investiu de volta. Essa é a minha visão da situação. E, além disso, fazer um fundo de comércio, tá? Para uma emergência, uma eventual emergência que qualquer negócio pode vir a ter. Então, se a pessoa vem numa intenção de empreender num salão, qual a minha sugestão para ela? Tenha 15 mil euros.
5 para o negócio inicial e 10 mil para as eventualidades, e você para pagar 1 ano e meio de arrendamento, 1 ano e meio de conta, 1 ano e meio de luz, de água, de qualquer outro serviço essencial que a loja venha precisar, impostos, etc. Aí você vai conseguir respirar e aquele negócio vai fluir, você vai ganhar clientela, você vai fazer um mercado. Vou fazer um adendo. Eu vou adiante. Eu vou adiante pelo fato do seguinte. Quando a pessoa chegou em Portugal, ele vai começar literalmente do zero. Você trabalhou em cima da pessoa ter 15 mil. Ele não pode ter só 15 mil. Sabe por quê? Não, eu tô falando para o negócio. Para o negócio. Perfeito. Eu tô falando pro negócio. Eu não Olha tô só, falando gente, pro seu fique uso atento, pessoal. Porque é o seguinte, o que eu ia dizer justamente era isso. Então ele separa 15 mil para o negócio. Mesmo que paralelo ele vá a isso, 5. ele tem que levantar qual é o custo dele fixo para ele se manter no país. Ele gasta o arrendamento dele, da casa dele, a luz, o aluguel, a luz, o ADP, eu acho vai gastar que a gente isso tudo. nunca fez um programa sobre isso. Se o cara pegar, ele tem uma despesa fixa para ele se manter de 1.000 euros, ele, a mulher, o filho, né, abrir o salão. Então ele já tem que ter de cara 15 mil para o estabelecimento, tendo em vista essa hipótese, esse exemplo que a doutora colocou, isso é só um exemplo. Ele gastou 5 para abrir, ele precisa de mais 10 para se manter. E você gasta 1.000 por mês para manter a tua família. Então você tem que ter os 15 e mais 12. Mais 12, que é um ano, pelo menos um ano, para você não ter que tirar do salão e botar no coisa. Então nós estamos falando de 27 mil já por aí. Então, assim, para um isso. Empreendedor. Por que acontece, Priscila? O que eu vejo acontecer? Você sabe, você está na cidade de Braga, eu estou aqui. Eu trabalho com mídia social, então eu tenho contato com muitas pessoas. O que acontece? A pessoa chega aqui, ela traz... 10 mil euros. Ela traz 50 mil euros. Ela traz 50 mil euros. Ela traz 50 mil euros e gasta 30 para abrir, sobra 20 para ela. Nesses 20, é a mobília que ele acabou de chegar. Ele mobiliou o apartamento dele, ele teve que comprar um carro, ele às vezes paga um ano de renda adiantado. Paga um ano de renda adiantado. Aí, sobra ainda uma gordurinha para ele, que ele pedala ali 5, 6 meses. O 7º mês, o comércio dele não está dando retorno, mas não é porque é Portugal. Em lugar nenhum do mundo, em 7 meses o cara vai ter... A não ser que o cara tenha uma ideia brilhante, um produto brilhante, uma coisa brilhante que... Não. As regras que a gente aprende, eu não só sou advogada, mas também sou administradora industrial. As regras que a gente aprende na administração financeira de uma empresa é que ela vai ter que dar um capital de retorno de 1 a 2 anos. Pronto. E é exatamente nesse período que a maioria das empresas fecha. Porque não consegue se estabelecer. Exatamente, é a falta de isso planejamento. Que eu tô te falando. Quando dá 7 meses, o cara tem um salão. Vamos dar um exemplo no Brasil, não tá entrando. que aconteceu muito. Iogurteria, aquela moda de Falamos frozen. ontem sobre isso. Falamos ontem sobre isso. Não foi aqui no programa, não. Eu tava conversando ontem com uma pessoa, nós demos esse exemplo. Vocês lembram, lá no ano de 2010, 2011, 2009, de 2009, tudo quanto era lugar no Brasil, você via frozen, iogurte, blá, blá, blá. Isso era uma moda. Depois você via várias lojas de frozen iogurte fechadas. Por quê? Porque a pessoa investiu tudo naquela moda e a moda passou. Iogurte é legal? É. Só que era uma coisa de momento, ou seja, não era público para aquilo tudo. Não, exato, não era um produto que ele ia ficar no mercado de modo que as pessoas iam consumir aquilo a doido e no verão, no inverno, no outono, na primavera. Agora você pega uma situação de uma sorveteria que tenha paletas mexicanas, o Marcel tá colocando aqui. Outra coisa, paletas mexicanas. Perfeito, Marcel. O Marcel, ele é contabilista de grandes empresas em Porto Alegre. É um cara sensacional. O Marcel eu não conheço. Não, você não conhece. Ainda não. É seu cliente. Mas já fez consulta comigo? Vou te falar, é o Mussato. Qual o nome da mulher dele? Mussato. Selma Mussato. Ah, Selma. Agora eu sei.
É que eu já Agora tô eu íntimo lembrei. com ele, já chamo de Não, mas é Marcel. porque eu lembro muito mais porque quando marcou a consulta foi no nome da Selma, eu vou sempre lembrar o nome do cliente que marcou a consulta. Não foi o Marcel. Foi. Mas a Selma eu sei que Marcelo não acompanha. manda nada. O Não, Marcelo, não é isso, gente. É o porque eu Marcel lembro. não manda nada. Eu te falo que o Marcel não manda nada. Inclusive, quando eu fui. Mas deixa eu parar. A Selma falou aqui ontem, ou anteontem, na terça-feira, com a doutora Priscila, com a doutora Fabiana Souza, que ela faz terapia por causa do Marcel há um ano. A Selma eu lembro, inclusive quando eu fui fazer a consulta, o cabelo dela tava de outra cor. Eu falei, ué, você no seu WhatsApp você tem outra aparência? Não, que eu pintei o cabelo, agora eu tô lembrando. Agora vamos lá. Palhetas mexicanas é um outro exemplo. Esmalteria é um outro exemplo. Aquela febre, esmalteria, grife e tal. Então, não é que vocês não possam entrar nesta onda. Mas se você for entrar nessa onda do modismo, você tem que entender que aquilo tem data de validade. E você tem que investir buscando tirar o máximo de retorno naquele curto período, porque depois que a moda acabar, ou você se reinventa, ou você vai fechar as portas. É a mesma coisa aqui em Portugal. Não em relação ao modismo, mas você precisa ter esse capital inicial de 1 a 2 anos, que o ideal seja que você tenha 2, para não depender desse dinheiro e receber de volta o teu maior lucro. Problema que eu vejo, como eu estava falando de você conhecer, eu vejo aqui vários empreendimentos brasileiros. Aí também no vídeo as pessoas falam, mas também tem muitos portugueses fechando. Sim, tem muitos portugueses fechando. Esse problema não é só do brasileiro. É porque eu me comunico direto com os brasileiros no YouTube, então eu passei para eles isso. Aí o que acontece aqui? O cara abre o salão de beleza, né? E ele ficou ali só com uma reservinha, uma gordurinha que vai durar 6, 7 meses. No 8º mês ele já tá estrangulado, já tá nervoso. Aí no salão de beleza ele já bota para vender coxinha. No mês seguinte a coxinha não deu, ele já bota uma banda de música na porta para tocar. E o cara faz o cabelo e tá dançando. E tá vendendo cartão telefônico. Vendendo cartão telefônico, telecena, tudo, entendeu? Exato. Porque é o que acontece. Eu não tô diminuindo a capacidade do empreendedor. Só, a questão é a seguinte, quando a empresa começa a ir para esse lado, ela acaba perdendo identidade comercial. E no que ela perde identidade comercial, ela perde público. Porque a maioria das pessoas quer, principalmente nesse exemplo do salão, a pessoa quer uma situação mais exclusiva, que você vá realmente ao salão, não que você vá ao salão, que você vá à coxinha, que você vá à telecena, que você vá ao BIM, que você vá ao cartão telefônico. Então, se você perde identidade, é um sinal de que você está perdendo mercado. Por isso que a gente está insistindo nessa questão. Agora vamos falar em termos objetivos. Doutora, quanto eu vou gastar para abrir uma empresa? Em torno de 300 euros vai ser o seu registro. Eu não estou sendo matemática agora, tá, gente? Estou falando cifras por alto. Em torno de 300 euros vai ser o registro. Você vai gastar 200 euros numa empresa para poder fazer o seu contrato social aproximadamente. Você paga 120, 130, 140 por mês de contabilista. Que isso você tem que pagar todos os meses, porque a empresa é obrigada a ter esse registro. Você não está apontando não, para depois a gente não fazer as contas? Não, tá. Você começou com 250, depois foi para... Não, 300. 300. Aí depois 200. Peraí, vamos somar aqui. Depois a gente vai ficar falando que eu não sei fazer conta. 300 o pessoal mais... não me perdoa não. 300 mais 200. 200 Vamos mais... botar 150 do contabilista. 150... Falou em contabilidade, LP Contabilidade. Ah, sim. Era minha querida Luciana, minha querida Lulu. Beijo, Lulu. Então, Contabilidade Braga, a gente vai buscar a Luciana. Isso. Então, agora você vai ter que entender o seguinte, como gerente de uma empresa, se ela for uma unipessoal, você vai ter que fazer a contribuição para a Segurança Social. Certo. Então, vamos estabelecer que você tem um Prolabore. Um Prolabore de 600 euros, você vai pagar em torno de 90 de Segurança Social. Ok? Bota 600? 600 é o teu Prolabore. Você tem que pagar 90 euros de segurança social. Tá? Certo. Esse é o seu start. Dependendo do segmento que você for atuar, o teu IVA ele pode ser de 6 a 23. Então você tem, no salão de beleza, por exemplo, o IVA é de 23. Algumas situações de restaurante, o IVA é um pouco menor. Um mercadinho também o IVA é menor, porque vai variar de acordo com o produto que for comercializado no mercado. Por isso, quando você faz uma compra, se você vai pegar a sua nota e vai registrar no portal das finanças, você tem que fazer diluído cada IVA correspondente ao que você comprou, tá? Para você receber, no final do ano, aquela restituição do imposto de renda. Então, quanto que deu a soma aí? No primeiro mês? 740. Vamos lá. Você abriu a empresa, integralizar o capital social. Então, a gente vai dizer que você vai pegar 1.000 inicial para a documentação
e mais a integralização do capital. Doutora, eu posso abrir um capital social de 1.000 euros? Pode. Depende do segmento. Tem que ser compatível. Mas é Você viável. deu o exemplo já também do stand de automóvel. Você não pode abrir um capital social do stand de automóvel de 1.000 euros. Exatamente, porque é incompatível. Com 1.000 euros você não garante nem a compra de um carro. Quanto nem mais, pneu. Nem pneu. Não, pneu acho que sim, né? Depende. Se for da minha picape, não dá. Você tem picape? Porra, não me detona, cara. Então, gente, olha só, o pneu aqui é barato, tá? 80 euros você compra um pneu. 80. Meu pneu que eu compro do meu carro é 25 euros ali em Vila Verde. 25. Seminovo, vindo da Alemanha. Seminovo da Alemanha. Amigo. O meu custou 80, tá? Então, do Leandro custou. E olha 25. Que o Leandro tem uma Mercedes. 9,5. Então, vamos lá. Entenderam essa situação, né? Sim. Agora, se eu abrir uma empresa, tô faturando, no mínimo, os 600 euros por mês, eu consigo fazer o quê? Que é o seu Prolabore. É o meu Prolabore. Sim. No final do ano, vai ter aqueles dividendos e a empresa vai apurar o lucro. E vai fazer a repartição. Vai fazer a repartição dos lucros, excluindo o Prolabore, ok? Porque aquele dia você já vai pagar no mês. Então, já é um custo da empresa final. Fora isso, eu posso me regularizar? Isso é um ponto. Pode, mas eu falei que a gente ia falar agora de reagrupamento, porque tem muita gente... 15% de previdência? Tem isso? Sim, mas a questão não é... Não, o Marcel tá perguntando se tem 15% de previdência. Eu não sei a alíquota. Na verdade, a alíquota é variável, de acordo com o salário que você recebe. É igual no Brasil. Você tem quanto mais você ganha, mais você vai pagar de imposto. Ok? Tá, eu acho que foi essa a pergunta do Marcel, mas qualquer coisa ele corrige aqui. Vamos lá, desculpa. Sim, mas no Brasil a Previdência tem um custo único, mas a gente não está falando só da Previdência. Nesse caso específico que eu falei do Prolabore, você está isento de imposto de renda. Mas se você ganhar mais de 10.000 euros ao mês, ou seja, ao ano, vai passar dos 833 ao mês, aí você vai ter que pagar o IRS. Ok? E aí vai ter que... O IRS não. Eu falo para vocês que não tem que confundir o imposto e eu acabei confundindo. O recolhimento do IVA é pela empresa. E ela vai recolher com base no tipo de serviço ou produto que ela fornecer. Você vai ficar isento de imposto de renda dependendo do quanto você vai declarar. Ok? A questão da contribuição da Previdência Social, ela é obrigatória para os gerentes. E vai ser proporcional, e se eu não me engano, é 11%. Não quero ser leviana porque eu não me lembro das taxas. Eu sei que o custo da empresa mais o do Prolabore dá quase 34. A doutora Priscila, ela é advogada, ela não é contabilista. Ela tá me fazendo esse favor aqui da gente falar sobre isso, para que vocês tenham uma noção. Eu não lembro todas as alíquotas, gente. Então, se tiver algum dado que ela passou despercebido, não venham com... Eu não lembro de todas as alíquotas, até porque eu vejo a alíquota de um monte de coisa. Tá aí a Luciana para responder. Liga para Luciana. Luciana, quanto que o gerente paga de imposto da Segurança Social e mais a empresa? Eu acho que é o seguinte, gente, posso estar enganada, é quase 35% sobre o valor da alíquota. A Luciana tá aqui no WhatsApp. Tá. Eu vou pedir para ela entrar aqui no ao vivo aqui no Face. Vai, continua aí, desculpa. Então, a gente tem que voltar para essa questão dos impostos. Fez o pagamento dos impostos, fez o pagamento da regularização da empresa, pagou IVA, Segurança Social, etc. Vamos para o lucro da empresa, ok? Aí dá um dado importante. As pessoas acham que elas vão poder tirar o dinheiro da empresa para manter a própria casa. Não pode. O dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro do dono da empresa é o dinheiro do dono da empresa. Essas duas coisas não se confundem em Portugal. Então, como a gente falou que um dos temas seria o reagrupamento, eu estou falando o exemplo de uma família. Só tem um empregado, um gerente. Ele é uma unipessoal. Ele vai poder reagrupar a família dele com aquele Prolabore de 600 euros? Não vai. Então, ele vai ter que aumentar a declaração dele de Prolabore compatível com o número de pessoas que ele tem para reagrupar. Ou seja, tem uma esposa, tem que tirar no mínimo 900. Tem um filho, vai ter que tirar no mínimo 1.110. E com isso, o imposto dele vai subindo em relação ao que ele vai descontar todos os meses. Então, as pessoas precisam ficar atentas quanto a isso. Isso é um dado importante, um elemento que muitas vezes eles não observam, não só da questão de fazer o estudo
do mercado para poder estabelecer um negócio, como também os impostos agregados a esse empreendimento. Olha só, a Luciana já entrou, já está ouvindo. Qual é a pergunta que ela poderia responder para a gente? Luciana, num gerente de empresa que tire um prolabore de, por exemplo, 600 euros, e aí o outro extremo é aquele que tem um filho e uma esposa, de 1.110. Eu quero saber o custo efetivo da empresa em relação ao imposto da segurança social. Ela vai estar respondendo. É quase 35%, se eu não me engano. Ela vai estar respondendo. Vamos dar continuidade, que ela não tá em telefone, ela vai estar vai ter o delay aqui do código para ela poder responder. Vamos lá. Então, assim, lembrando que se a pessoa abriu uma empresa e está contando que com essa empresa e aquele prolabore, ele reagrupe a família... Tem que ser proporcional ao número de integrantes da família. Aqueles valores que a gente sempre bate aqui, né? É 600 para o primeiro, 900, mais 50% para o segundo, isso, e mais 25% para cada filho, não é isso? Sim, isso. Eu sempre faço a conta no valor a maior, para ter uma garantia de não sofrer intempéries. Por isso que eu sou o fã número 1 da Luciana. Quanto é? 34,75%. Viu? Eu não falei que era quase 35%, ó. Eu não tô tão ruim assim, não. Brilhante, Lu, brilhante. Esse é o custo da empresa, ok, gente? Então você vai tirar do lucro presumido da empresa aquele percentual que fica destinado ao pagamento de impostos. Então, perfeito. Respondendo aí ao Marcel, 34,75%. Mas isso é em cima do prolabore declarado. Mas do de 600? De qualquer um. Qualquer um, porque é isso que quando você é trabalhador, você vai recolher uma parte, a empresa vai recolher outra parte. No caso da empresa, a empresa vai recolher sobre tudo, porque você é o dono, então todo o custo da empresa fica com você. Né? Ou seja, a empresa é sua, o custo do imposto é seu, vinculado aos rendimentos da empresa. Então isso tem que entrar nas despesas fixas que a empresa vai ter. Ela botou assim, ó, acresce imposto e IRS. Sim, mas aí a minha pergunta é o seguinte: se ficar dentro dos 600 ou dos 1.110, esta pessoa vai pagar o IRS da empresa, ok? E vai pagar o próprio IRS, ou nessa contabilidade o IRS dela vai ser isento? Porque ela vai estar dentro do mínimo exigido por lei ao longo do ano. Então eu quero saber de você, Luciana, até onde vai a faixa de isenção? É 10 mil, não é isso, no ano? Isso é para atividade independente em relação ao IVA. Isso é outra coisa. Artigo 53. Responde aí, Luciana, para a gente em relação ao imposto de renda. Até onde vai o limite da isenção para eu poder declarar no prolabore? Ela vai responder. Só não pode ficar, senão o pessoal fica lá fora, fica sem entender o que a gente está... Só uma outra situação. Uma sugestão para a gente, às vezes, não recolher o imposto a maior... e fugir da taxa e se manter na taxa de isenção, é quando esta empresa ela contrata funcionários da família. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa em que eu sou sócio-gerente, ok? Certo. E aí, vou te dar um exemplo. O Leandro abriu uma empresa em que ele é o sócio-gerente. 600 não tem IRS. Não tem IRS, é a faixa de isenção. E se chegar em 1.110, Luciana? Em 1.110, Luciana? Que é uma família de um pai, mãe e um filho. Pai, mãe e um filho, 3 pessoas. Numa situação que a Joyce precisa de se reagrupar. Aí, você não vai recolher para 900, você vai colocar ela com um salário, ok? E aí a empresa vai pagar o salário dela e vai descontar do salário dela o percentual que o empregado paga e a empresa vai pagar outra parte que é do empregador. Isso é uma outra solução, quando você não vai declarar um prolabore de valor superior. A taxa do IRS depende dos titulares, dos rendimentos e dos dependentes. Sim, você está falando da questão do escalão, né? De quantas pessoas são. Deve ser. Mas numa situação dessa que a gente está declarando. Numa hipótese dessa, de filho pequeno, uma esposa que não trabalha. A esposa que não trabalha e o marido. Com um prolabore de 1.110. Vamos supor, vamos desenhar aqui um cenário, Lu, para você entender. Eu cheguei, eu, Joyce e Arthur. Aí eu abro um salão. E quero reagrupar e eu quero reagrupar a Joyce e o Arthur. Então, eu preciso de um prolabore de no mínimo 1.110. Eu preciso fazer um prolabore para essa empresa de 1.110. Qual seria o imposto de renda que eu ficaria nessa situação do quadro de uma família de 3 pessoas, em que a mulher não trabalha, eu consigo a isenção do imposto de renda?
Essa a pergunta. É esse o X da questão. A gente tem que fazer esses encaixes na situação de cada um. A gente está dando aqui um exemplo, como a gente falou, de uma família de 3 pessoas em que a esposa não trabalha. Gente, olha só, vocês viram aqui que num bate-papo, aqui nós estamos num bate-papo, que a grande verdade nós estamos conversando hoje, assim, volta a falar e agradecer a doutora Priscila. Não é a área dela, tanto que eu estou contando com a Luciana, que é a nossa contabilista aqui, para nos dar uma ajuda, um suporte maior. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: vocês estão entendendo a complexidade da coisa, que não é só você estar aí no Brasil, vou chegar lá e vou abrir um salão, vou abrir um açaí, vou abrir um lava-jato, vou abrir uma pastelaria. A coisa é muito mais complexa do que se imagina, são vários fatores. Principalmente essa questão do imposto de renda, das faixas, né, de isenção e não isenção, vai de acordo com o número de integrantes da família e qual é a soma da renda familiar. Esses dados, do que se isenta, do que se isenta, isso eu não sei. Eu sempre vou buscar as informações com o meu próprio contador. Falar, olha, dentro da taxa de isenção, fora da taxa de isenção. A nossa querida Luciana, ela mandou aqui uma mensagem e falou o seguinte: casado, único titular e um dependente, entre R$ 1.077 e R$ 1.221 desconta 7,1% de imposto de renda. Então, naquela nossa continha, vamos voltar para o papel aí vocês. A gente tem a situação que vai descontar 34,75% de imposto sobre a situação da segurança social, ok? Isso vai entrar no cálculo da empresa. E você, pessoalmente, vai descontar 7,5% naquela faixa, porque eu falei que para essa estrutura de família, você tem que ter um prolabore de 1.110. Sobre esses 1.110, você vai pagar todos os meses 7,5% de imposto de renda, ok? Tá, beleza. Olha só, nós demos uma explanada rápido para vocês poderem entender a complexidade de empreender, que não é só em Portugal, em qualquer outro lugar do mundo tem sua complexidade. Mas eu quero frisar aqui para vocês que tudo é possível dar certo aqui. Tudo, como qualquer outro lugar do mundo. Basta desde que você tenha ter planejamento, fôlego financeiro, preparo. Se você tem o dom para ser um empreendedor, às vezes você não tem. Também tem. Isso é um aspecto que a pessoa precisa analisar. Você quer abrir uma pastelaria. Vamos trabalhar na pastelaria do Brasil, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Você quer abrir uma pastelaria porque você gosta de pastel, você gosta de fazer pastel, ou porque você acha que o mercado é legal? Tem isso. Então, vamos pensar, ser empreendedor. Mas eu, como sugestão, eu vou falar para vocês aqui, que o Leandro até falou essa situação, que eu também sou uma empreendedora. Sou, de fato. Tenho escritório no Brasil, tenho escritório aqui, e fui buscar um produto que eu não tinha quando eu precisei me servir dele, que era uma assessoria completa em relação ao que a pessoa precisa no processo de imigração. Isso é um produto que, na minha opinião, quando eu precisei usar desse serviço, eu tive que catar uma coisa em cada lugar. Isso fez com que eu precisasse viajar a Portugal 3 vezes antes de efetivamente me mudar. Custoso. Então, foi um investimento? Foi um investimento. Mas eu estou dizendo o seguinte, então tive a ideia de criar uma estrutura de assessoria que eu pudesse fazer tudo ao mesmo tempo. Do A a Z. Do A a Z, que é tudo aquilo que o imigrante precisa. Então, assim, isso foi um diferencial de mercado. Então, o que você tem que fazer? Pensar numa ideia inovadora, mas muito cuidado. É uma ideia inovadora, mas vai funcionar pra onde, aqui. Né? É uma ideia inovadora pra onde? E você tem esse perfil da ousadia, porque também as pessoas não podem ter medo. Não tô falando que você tem que ter medo. Você tem que se preparar adequadamente. Aí, minha sugestão de mercado. Tem muitas coisas que não é que eu tenho que olhar para o público brasileiro. Não, eu quero apresentar ao público português, tá? Então, por exemplo, eu sou muito fã da nossa pizza. Dificilmente aqui em Portugal você encontra uma pizza do mesmo jeito que a gente tem no Brasil. Aquela massa fininha e pizza a lenha e tal, não sei o quê. Não consegui comer uma pizza dessa aí ainda. Então, o que o cara vai trazer? A receita dele. Você tá entendendo? Ele vai pegar aquela pizzaria que ele gosta, que ele acha que a pizza é muito boa e tal, e ele vai pegar aquela receita e vai pegar aquele modelo de pizza e vai trazer para Portugal, porque aqui não tem esse modelo de pizza. E vai fazer uma situação dos ingredientes. Também tem que... Eu vou além. O cara pode ter
pensar no que ele quiser. Eu tô porque dando ele tem um exemplo, Não, isso é show. Leandro. Eu compraria sua pizza. Eu compraria, porque eu ainda não consegui comer também. Você também não conseguiu comer. Pizza, não é que a pizza aqui não seja boa. Olha lá, não é isso que eu tô falando. É que a gente está acostumado com outro paladar de pizza. Beleza. E esse paladar a gente ainda não encontrou. Por isso que eu falei, eu compraria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Mas eu não tô falando para você olhar para o mercado do brasileiro. Eu tô falando para você apresentar a Portugal um produto diferente. Independente do que quer que seja, Priscila. Sim. Na minha concepção, não sou empreendedor, não tem nada. A minha concepção, pelo que eu vejo do dia a dia, é o seguinte: se você conseguir fazer uma coisa que você gosta, fazer com prazer, você tiver um preparo administrativo, um suporte contábil, e você tiver fôlego financeiro, a probabilidade de dar certo é muito grande. E aí, um dos elementos que a gente tem que pensar na preparação é o seguinte: eu quero imigrar para Portugal e quero montar um negócio. Você nunca montou um negócio na vida. Minha sugestão para você: vá às escolas de empreendedorismo do Sebrae e faça o curso ainda no Brasil para que você aprenda. São rápidos esses cursos? Exato. E você faz vários cursos. Você tem curso de vendas, curso de gestão, curso de estoque, curso de... A contabilidade não vai te ajudar muito, mas independente disso, noções de contabilidade, porque os conceitos eles são os mesmos, os impostos é que vão diferenciar em relação à alíquota e ao fato gerador. Mas você precisa conhecer o conceito de imposto, inclusive, as taxas... A Luciana falou o seguinte: fala pra Priscila que tem uma pizzaria dessa aqui perto. Não acredito. Vamos marcar pra comer a pizza. Meu Deus, é aonde? Eu tô louca pra comer. Já tá marcado, Lu. Só falta você falar que tem catupiry. Já tá marcado, Lu. Vamos marcar pra gente comer essa pizza. Esse exemplo, eu não conheço, o Leandro não conhece, a Luciana conhece. Agora, se fosse uma coisa que tivesse muito aqui, todo mundo ia dar sugestão. E eu não estaria com essa saudade da pizza do Brasil, vamos dizer assim. Então, assim... Não é que você tenha que trazer as coisas para o público brasileiro. Você tem que apresentar aquilo que o Brasil tem de bom e fazer com que o português conheça essa mercadoria, esse serviço e passe a fazer uso. Vou dar um exemplo. E saber que nem tudo, mesmo você apresentando, nem tudo vai ser bem aceito, tá? O brigadeiro é maravilhoso, eles não gostam do nosso brigadeiro. Não, além de não... Por exemplo, aquela batata frita congelada que a gente frita... Eles não comem também. Não come batata frita congelada aqui. Então a gente, você vai num restaurante, uma hamburgueria e tal, ele tem aqueles pacotes de batata frita, a gente consome aquilo à torta e à direita. Eles gostam daquela que é descascada e cortada, que as batatas não são, como é que se diz? Homogêneas, cada uma tem o seu tamanho, porque aquela realmente é uma batata frita que foi feita na hora. Ela falou que catupiry não tem, mas é forno a lenha e a massa é fina. Então, já é um bom começo. Tá marcado, Lu. Tá marcado. Um outro detalhe importante em relação a essa questão de você saber adequar o mercado português ao mercado que a gente tem de experiência no Brasil. O português, ele não tem a nossa tendência de consumo. Então, a gente olha... Perfeito esse comentário. Para um negócio no Brasil que, nossa, bomba, funciona muito bem, e você vai olhar o perfil de consumidor de Portugal, ele é diferente do perfil do consumidor do Brasil. Muito diferente. Muito diferente. As pessoas aqui, elas têm hábitos de consumo muito reduzidos. Você não vê shoppings super lotados. Não vê? Não vê. Eles têm uma cultura mais de... Eu não sei se é do português, se é do europeu. Isso é do europeu, não deve ser? Eu acho que é do europeu, cara. Na verdade, a gente assimila muito uma cultura americana do consumo. E eles aqui, o europeu, tem e eles têm um conceito também, as coisas não precisam ser absolutamente novas. O brasileiro, ele troca de celular todos os anos. A maioria faz isso. Às vezes troca de celular em meses. O português não é assim. Ele fica com aquele celular até o celular quebrar. O carro até o carro quebrar. A casa até a casa quebrar. Ou seja, tudo é usado até o esgotamento. E do meu ponto de vista, isso é uma vida sustentável, em que você não está voltado só para o consumo. Consumismo. Perfeitamente. Então, se você vai empreender num negócio, tenha em mente que, se é um negócio voltado para o consumo extremo, não vai funcionar para este público. E é bom que não funcione, porque melhor é uma sociedade que não vive à base do consumo e investe em outras coisas do que essa sociedade consumista que a gente vem vivendo no Brasil. Então, é uma outra dica que... A Leila Barbosa Heitor, ela colocou assim, eu vou fazer a mesma coisa que faço aqui no Brasil.
transporte e turismo. Posso usar o veículo da empresa como integralização de capital? O veículo da empresa já é um capital integralizado. Porque o capital integralizado, ele não é necessariamente dinheiro, é insumos. Por exemplo, eu montei uma rádio, tá? Eu sou agora o dono da rádio. Opa, aí Pinto. Isso aqui é capital integralizado. Isso aqui é capital integralizado. A estrutura é capital integralizado. Tudo aquilo que vai fomentar o negócio é capital integralizado. Por quê? Do momento que você for computar quanto aquele negócio vale, eu vou levar em conta o mobiliário, eu vou levar em conta a estrutura, eu vou levar em conta a gama de clientes que eu tenho. Tudo isso é um capital integralizado. Fora a gama de clientes, estou falando da questão da venda. Então, se eu vou montar uma empresa, a estrutura física que eu for montar em função dessa empresa é uma integralização de capital. Perfeito. A senhora é a melhor que ela botou aqui, ó. Já deu a hora, gente. Já deu. 1 hora. Saudade do Matheus. O programa fica bem mais calmo, né? Fica, por acaso. Né? O Matheus, ele agita tudo. Ele gente, agita. Olha, muito obrigado. Mais uma vez eu deixar... Na próxima semana a gente vai fazer aquela pauta de direitos políticos. Explica por que nós não fizemos, explica A gente aí. não fez aquela pauta que tinha encomendado de direitos políticos, inclusive, porque o Matheus, ele queria participar. Então eu falei, bom, vamos privilegiar quando ele estiver aqui e a gente dá continuidade nessa situação de direito eleitoral. Perfeito. Então, gente, olha só, nós tivemos esse bate-papo para poder ilustrar para vocês um pouquinho o que está acontecendo aqui no cenário. Tem muitas empresas fechando, isso não é uma particularidade de Portugal, não é uma particularidade dos brasileiros, simplesmente, acho que embasado na falta de preparo. Continua valendo a pena investir no mercado, desde que você faça isso de modo planejado. Eu falei aqui agora, independente da ideia que você tenha, se você tiver esses fatores, pode ser, eu posso estar falando maior bobagem, mas eu identifico dessa forma. Se o cara tiver um preparo administrativo... Não é bobagem, isso é um instinto. Né? Esse raciocínio que você está vendo é um raciocínio lógico para você empreender. Mesmo que você não tenha feito um curso de formação na área de empreendedorismo, sim. Isso é um raciocínio lógico. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas falam assim, não que os cursos não sejam importantes, mas... O mais importante que você tem que ter para você empreender em qualquer negócio na vida é o bom senso. Exatamente. E aí o que o Leandro está falando, ele vai muito ao encontro do bom senso. Sueli, vai estar amanhã, Sueli Mendes está perguntando se vai estar disponível amanhã no YouTube, vai estar, amanhã já vai estar no YouTube esse vídeo. Terminando aqui, o Pinto envia para o nosso editor edita. Falando em editor, gente, olha só, rapidinho. Quero falar com vocês que eu fiquei muito chateada, vou brigar com o Igor, porque aqui a mesa, sabe, ela tem um fundo. A gente estava lá na praça, minhas pernas aparecendo, que vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha, que eu tava de saia e eu tava vendo só o close nas minhas pernas. E aí teve seguidora minha que falou... Eu acho que teve maldade do cinegrafista. Pois é, todo mundo me filmou da cintura, da parte de cima. Gente, e isso não tem... Vou botar o contato da Luciana Pires. Eu vou pegar aqui o telefone dela. A Leila tá pedindo. Eu vou botar aqui o telefone dela, tá? É o 351, no caso que é Portugal, né? 969 308 254. Tá? Se você tá no Brasil, tá? Se você tá no Brasil e de repente quer uma consultoria nessa área, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que ela pode, de repente, estar vendo. Eu já tô criando um serviço para ela, que ela não vai me matar. Você não vai me matar. Não, mas agora. A gente faz a abertura da empresa, tá? Você faz a consulta com a gente te caminha pra Luciana. E aí você já monta a empresa e chega com todo o plano montado. Pronto. Entre em contato, tá o telefone da Luciana, 969-308-254. Gente, muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato com assessoria Imigracão ou imigração. É imigração, mas é sem o C cedilha e sem o tio. Gente, beijo, obrigado, Priscila. Fica com Deus. Tchau. Gente.